Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. E a palavra que o próprio Deus vem nos falar diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Repetindo, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas são para nós palavra da salvação. Meus irmãos, um versículo apenas. Nosso Senhor, neste capítulo, vai falar das bem-aventuranças, daquilo que o cristão, aqueles que querem seguir a Jesus Cristo, que querem servir a Jesus Cristo, naquilo que eles são bem-aventurados, ou seja, naquilo que eles são felizes. E a nossa bem-aventurança é o céu. Todos nós que estamos aqui queremos ir para o céu. Espero, pelo menos, que não tenha sido por outros motivos, mas se você está aqui num domingo à tarde, enquanto você poderia estar fazendo alguma coisa, assistindo um jogo do Flamengo, fazendo qualquer coisa da vida, mas não, você está na igreja nesta tarde de domingo para ouvir a palavra de Deus. Suponho que vocês desejam ir para o céu, que vocês querem a Deus, que vocês têm sede de Deus, que vocês buscam a felicidade, a verdadeira felicidade, não a que o mundo quer nos dar, mas aquela que só o próprio Deus pode nos dar, que é a felicidade eterna, que não é passageira, que o próprio Cristo pode nos dar. E nos deu através da cruz, da sua paixão, morte e ressurreição. E nosso Senhor está nos dizendo aqui, felizes, bem-aventurado significa isso, felizes, felizes os puros de coração. Nós precisamos aprender isso, a santa pureza. Cristo está nos dizendo, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós queremos ir para o céu, nós obviamente iremos ver a Deus, iremos contemplar Deus face a face. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo, o próprio Cristo nos dizendo que para contemplarmos a Deus face a face, devemos ser puros de coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Se nós queremos ir para o céu, se nós queremos ver a face de Deus e não queremos viver a pureza, tem alguma coisa errada, talvez nós estejamos trilhando o caminho errado, porque se nós queremos ir para o céu, devemos buscar viver a santa pureza. Isso é algo incompreensível para o mundo de hoje, em que prega completamente o contrário. Prega-se a impureza está nos outdoors, a impureza está nas novelas, a impureza está nos programas de televisão, a impureza está muitas vezes nos livros infantis que as crianças veem hoje, a impureza está nas piadas, a impureza está nas nossas conversas, a impureza está onde nós colocamos os olhos ou abrimos os nossos ouvidos. Nós somos desde a infância incentivados a vivermos a impureza, a não buscarmos a Deus, a não termos esta pureza de coração, de tal maneira que hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas já estão com o coração duro, completamente duro, estão completamente dilaceradas pelo pecado, não tem mais aquela pureza.
E o tema dessa pregação que o irmão me pediu para pregar é justamente isso: a vida afetiva e sexual usada para a salvação. Deus, Ele nos criou pleno. Nós não podemos cair numa história, numa espécie de como se a carne fosse algo ruim, como se o corpo fosse ruim. Não, o corpo ele é belo, ele é santo porque foi o próprio Deus que fez o nosso corpo. Nós não surgimos do nada, Deus nos fez em corpo e alma. Foi Deus que fez o nosso corpo, foi Deus que fez os nossos afetos. O problema é que com o pecado original os nossos afetos foram desordenados, desorientados, e aí nós queremos fazer tudo fora da ordem de Deus, mas os nossos afetos são santos, ou pelo menos deveriam ser santos. O nosso corpo é bom, os nossos afetos são bons. Originalmente nós somos bons, porque nós somos criados por Deus, e Deus, quando fez o homem, vai dizer a Sagrada Escritura, que Deus viu que era muito bom. E então nós devemos ver que a nossa afetividade, a nossa sexualidade, ela existe e ela foi criada por Deus. E ela tem que nos levar à salvação e não à perdição. O problema é que o homem está usando aquilo que Deus deu para a vida para criar morte para ele mesmo. O afeto, o sentimento, a própria sexualidade é criada por Deus, ela é santa. O problema é que nós não podemos pervertê-la. Deus criou tudo. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês que nós devemos compreender é que Deus nos criou para amar. Em relação à afetividade e sexualidade, nós temos que compreender isso. Nós somos criados para amar. O fogo ele queima e aquece. A água molha. Tudo que Deus criou tem um sentido. A água mata a nossa sede. Tudo no mundo tem um sentido. O ser humano foi criado para amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Nós somos criados para amar. E quando nós buscamos viver uma vida pura, nós vamos justamente buscar amar a Deus, amar as pessoas e não usá-las. As pessoas estão com a afetividade, a sexualidade completamente destruídas justamente por isso, porque não sabem amar mais. Nós não amamos as pessoas, nós usamos as pessoas. As pessoas são os nossos objetos. Nós gostamos das pessoas enquanto elas têm algo a oferecer para nós. É assim ou não o mundo de hoje? É assim. Nós não somos ensinados a amar as pessoas, mas simplesmente a usá-las. Então nós estamos completamente desorientados, meus irmãos. Quantas pessoas, quantos jovens com a afetividade, a sexualidade completamente destruída, pessoas que não acreditam mais no amor, pessoas completamente desorientadas na sua vida porque foram ensinadas desde cedo que não devem amar as pessoas, mas usá-las. Eu com 10 anos de idade, numa escola pública, por isso que eu falo, preste atenção naquilo que se vê na escola, os pais, naquilo que estão ensinando aos filhos. Com 10 anos de idade, uma criança, numa escola pública, foram os profissionais de secretaria, eu era do Ministério da Saúde, foram ensinar na escola sobre educação sexual, e uma das coisas que eles ensinaram era, olha, para os rapazes que ainda, vocês sabem os termos, eu vou falar aqui abertamente, que é uma pregação justamente sobre isso, e falava, olha, os rapazes que ainda não têm a ejaculação, não precisa se preocupar, porque é bom que você aproveita que não corre o risco de engravidar nenhuma menina. Na escola pública, eu tinha 10 anos, eu escutei isso. Ou seja, o mundo, na própria escola, ensinando os rapazes a usar das meninas como objetos sexuais. Olha que maravilha, você pode ter relação e não vai engravidar ela. Olha que bacana, vamos se divertir. E nós somos ensinados a crescer. E crescemos aprendendo que nós devemos nos divertir. A relação sexual não é mais aquilo que a igreja ensina, que foi pela própria criação de Deus, que o sexo é a manifestação do amor mútuo do casal. O homem que ama a esposa que ama o marido, um amor mútuo, a manifestação do amor mútuo, não. A relação sexual agora é para se divertir.
Então você aproveita, você se diverte, é isso que o mundo tem nos ensinado. E quantas pessoas, e principalmente mulheres, que na própria psicologia da mulher, na mente da mulher, ela é mais afetiva, e quantas moças completamente destruídas na sua afetividade, justamente por isso, porque foram usadas por homens que foram ensinados a serem cafajestes. Sim ou não? É assim que o mundo tem nos ensinado a viver. E Cristo tem nos dito: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu quero, nesta pregação, usar muito do catecismo, quero ler algumas coisas, porque algumas coisas que eu quero falar e que eu acho que é necessário que se fale, a igreja que nos ensina no catecismo, para vocês verem que não é invenção, de um doido que veio lá da Santa Maria falar para vocês hoje, mas é a igreja que nos ensina, é a palavra de Deus. São Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Aqui está a verdade. Quando a igreja fala, é Cristo que está falando. E quem quiser acompanhar depois, aí no número 2518 do catecismo, olha que belo que a igreja vai nos ensinar. É a igreja, não é o Anderson que está falando. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 campos: a caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor à verdade, a ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, para que, crendo, obedeçam a Deus, obedecendo, vivam retamente, vivendo corretamente, purifiquem seu coração, e purificando o coração, compreendam o que creem. Aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Veja, a igreja está nos dizendo: vocês querem ver a Deus, sim ou não? Queremos ir para o céu, sim ou não? E o catecismo está dizendo: a pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Meus irmãos, isso é profundo. Ordenar os nossos afetos para Deus, buscar viver a pureza de coração, veja o que a igreja nos ensina, que isso permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Nós temos olhado o corpo dos nossos irmãos como templos do Espírito Santo, ou como objetos que me causam prazer, ou como simplesmente um objeto qualquer, que eu uso, abuso e depois largo, como o Papa Francisco tem nos ensinado na cultura do descartável. Quantas pessoas são feridas hoje assim, nessa cultura do ficar? Eu pego uma menina aqui, já é pegar, como objeto, eu pego esse papel e vou pegar de novo para recuperar a pregação, vai lá, eu pego a menina e o que eu faço? Jogo fora depois que eu usei. É assim ou não que o mundo tem feito? Moça, você não é um pedaço de papel que você serve para ser amassada nos cantos e depois jogada fora. Você é filha de Deus. Rapaz, você não é ninguém para amassar e jogar fora, e nem pelo contrário ser usado também. Quantos rapazes também feridos na sua sexualidade, na sua afetividade. Nós não fomos feitos nem para usar, nem para sermos usados. Nós fomos feitos para amar e ser amados. Nós temos o amor de Deus e nós devemos amar os nossos irmãos. E isso que o catecismo está nos ensinando, isso é belo, que desde já, não é no céu, é agora, desde já, nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo.
Então aqueles que namoram, será que estão vivendo a pureza e vendo o outro segundo Deus? Como você vê o outro? Essa é a grande pergunta para nós, que nós devemos responder a nós mesmos. Como nós estamos vendo o outro? Como o teu olhar está direcionado para o outro? Vocês compreendem isso que eu estou falando? Eu tenho que repetir porque isso tem que cravar no nosso coração, isso tem que dar fruto. Como eu estou vendo o outro? Eu estou vendo como um templo do Espírito Santo? Ou estou vendo segundo os olhos de Deus? Ou estou vendo segundo os olhos da carne, que só quer prazer, só quer usar e só quer jogar fora? Compreendem a gravidade? Quantos namoros completamente corrompidos, porque não vivem segundo Deus? A igreja é radical por ensinar a castidade, e o mundo prega a falsa liberdade. Não, tem que liberar tudo mesmo. Libera, libera, libera. O mundo acha que nós somos cavalos, cães que ficam na rua no cio. Nós temos liberdade, nós temos consciência, nós temos inteligência, nós podemos nos controlar. E nós estamos vivendo de prazer em prazer. E quanto mais as pessoas vivem assim, mais as pessoas vivem infelizes. Porque nada pode preencher, só o amor de Deus. Se sexo trouxesse felicidade, nos bordéis teriam as pessoas mais felizes do mundo. Vai nos prostíbulos e pede para a prostituta abrir a bolsa, que junto com o preservativo está a tarja preta que ela toma para curar a depressão. Para curar não, mas para pelo menos passar até a outra noite para esquecer. Olha a quantidade de travestis e pessoas que se prostituem que cometem suicídio, usando drogas para esquecer a vida. Cadê a felicidade? Tem sexo toda hora, sim ou não? Nós estamos na geração mais infeliz, que se declara infeliz, que não tem sentido. Quantos jovens cometem suicídio? E tem tudo que o mundo pode oferecer: sexo, drogas, como diria nos anos 60, né? Sexo, drogas e rock and roll. Está curtindo, cadê a felicidade? No final das contas, cresce o número de suicídios, doenças, abortos, porque vivem completamente fora da lei de Deus e matam um inocente. Quantos vivem assim? E qual o sentido disso? E às vezes a gente fala, a igreja ensina a castidade, vamos ser castos, e as pessoas falam, não, a igreja está exagerando, a igreja está oprimindo, quanta radicalidade. Mas quem disse que a igreja é contra o sexo? Sexo é bom, foi Deus que criou. Mas Deus criou dentro de uma ordem, de uma dignidade. Nós não somos animais. E aí nós vivemos entregues ao pecado, à miséria do mundo que vai nos destruindo. E cada vez mais as pessoas longe de Deus, buscando em braços, vivendo a sua afetividade completamente desordenada. Deus, Ele pode, assim como eu vou abrir este roteiro da pregação para voltar a ler, Deus também pode pegar a nossa vida e restaurar. Ele pode. Mas é necessário que nós queiramos. Porque quantas pessoas também voltam e depois querem ser jogadas de novo. É necessário, meus irmãos, nós buscarmos viver a vontade de Deus. Nós precisamos purificar os nossos afetos, os nossos sentidos. Porque desde já Deus nos concede viver segundo Deus e receber ao outro como um próximo. Como um próximo. E quantos namoros as pessoas recebem simplesmente como um objeto? Por que que os casamentos dão errado? Porque os namoros já começam errado. Jesus vai dizer que quem edifica a casa sobre a areia, quando vier a tempestade, ela vai cair.
que quem quer construir a casa para que ela fique de pé, deve alicerçar sobre a rocha. As pessoas têm alicerçado as famílias sobre a rocha da palavra de Deus, do ensinamento da igreja. Não, vai na areia do que o mundo ensina, da sexualidade desregrada, dos prazeres. Aí vem a tempestade e derruba tudo. Nos anos 60 começaram a clamar para que se tivesse relação sexual fora do casamento. Resultado, as famílias de hoje já clamam o direito de se divorciar e casar 2, 3 vezes, porque é assim, né? Tem a relação, não deu certo, mas ninguém presta atenção no namoro, ninguém vive um namoro certo. Por quê? Porque não passa um tempo do namoro para conhecer o outro. O que é namorar? Se você perguntar para um jovem fora da igreja, namorar é o tempo de estar agarrando a menina, agarrando o rapaz, né? Como é que é? Antigamente era o boy magia, agora já mudou, né? É o crush. Ficar agarrando. É isso, o namoro para o mundo é isso. Mas o que é o namorar que a igreja ensina? Que, aliás, a própria moral do homem ensina. Namorar é conhecer o outro. Conhecer não o corpo do outro, mas conhecer a alma do outro. Se namora não se agarrando e tendo relações sexuais, mas conversando, conhecendo a alma do outro, a vida do outro, os problemas do outro, a miséria do outro. Aí os namoros passam o quê? Todo mundo só se agarrando, vivendo uma sexualidade desregrada. Ai, vou casar. Aí casa, vem um monte de problema. Ah, ele não era assim. Depois que casou, ficou assim, mentira, já era assim, é porque no namoro você não prestou atenção na alma do outro, se entregou aos prazeres. É assim ou não? Jovens, vocês devem namorar, devem, mas vocês devem guardar todas as coisas para o seu devido tempo. Tempo de namoro não é tempo de viver sexualidade. Relações sexuais é para o casamento, para o matrimônio. Ah, mas eu não aguento. Então vive aquilo que São Paulo fala no livro de Coríntios. Quem não conseguir viver como eu, ou seja, no celibato, case-se. É melhor casar do que abrasar-se. Não aguenta casa. Ah, eu sou muito jovem. Minha avó casou com 15 anos e não separou. Viveu fiel até que a morte o separou do meu avô. Então nós vivemos nesse tempo, né? Antigamente, para vocês verem como os nossos jovens hoje, nós vivemos numa geração de bunda mole, né? Na época dos meus avós, um homem com 18 anos casava, a mulher com 15 anos estava casando. Hoje em dia, né? E trabalhavam, colocavam a comida dentro de casa, né? Hoje em dia os jovens não colocam nem a comida no seu prato, né? O papai e a mamãe que vai ajudar, quanto mais casar, né? Está com 20, 25 anos, a meia idade, não sabe se está preparado para casar. Ou seja, que homens e mulheres somos nós, né? Nesse tempo de hoje. Mas sexo todo mundo faz, né? Sexo não quer uma responsabilidade, ninguém pode. Antigamente, né? Claro que isso não é virtuoso, é um pecado grave, né? Mas até as pessoas que tinham consciência desse pecado, antigamente, tinham a relação para obrigar os pais a deixarem casar, né? Às vezes os pais não queriam deixar que ambos casassem, aí eles pecavam, né? Para a moça engravidar e obrigar a casar, né? Hoje não, hoje é tudo normal. Tem pais que deixam o filho levar a namorada para casa e dormir lá. E fazer o quê? Fazer uma vigília de oração, rezando o rosário, né? Glória, né? Glória subindo e fogo descendo, sei. Casal de igreja, né? Gente de igreja. E como é que vão ser as famílias se nós estamos alicerçando na areia, meus irmãos? Nós estamos alicerçando na areia para dar tempo. Quero ler mais um trecho do Catecismo. Número 2553, o Catecismo vai nos dizer: a fornicação é a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana. Naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e a educação dos filhos.
Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção dos jovens. A fornicação, ou seja, o sexo fora do casamento, é um escândalo grave quando há corrupção dos jovens. Mas o que nos é pregado da porta para fora? Que é normal. A gente acha normal. A gente acha normal. Crianças dançando os lepo-lepo da vida, a gente acha normal. Casais da igreja que não vivem a castidade, tanto faz, a gente acha normal. E a igreja está dizendo, é escândalo grave. Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, numa aparição privada, para Beata Jacinta, ela fala justamente das modas, tanto do vestir também, das modas imorais. E a Beata, que quem serve a Deus não deveria seguir as modas. E a Beata Jacinta fala justamente isso, que as almas que mais são condenadas ao inferno são aquelas por causa dos pecados de impureza. São João Bosco tem a visão do inferno e ele vê lá os jovens que eram condenados, a maioria por causa do pecado de impureza. Santo Antão vai dizer que basta um olhar impuro para se abrir as portas do inferno. Isso é verdade, foi Jesus quem disse: se olhares para uma mulher com um olhar libidinoso, querendo cobiçá-la, você já adulterou com ela no teu coração. E então nós vivemos a sexualidade. Por que muitas vezes o rapaz é incapaz de amar uma moça castamente? Porque vive infiltrado em pornografia, em site pornográfico, com masturbação, e as próprias mulheres também. Infelizmente tem chegado nesse nível, e quando uma mulher chega a assistir essas coisas é porque já está com a afetividade completamente destruída. Porque pela pecado original, vai dizer lá no livro, no capítulo 3 do Gênesis, vai ser mostrado as consequências, e o homem ele vai pecar mais pelo seu olhar, e a mulher vai ter um sentido mais de se mostrar. E o homem pelo olhar, ele é mais fraco pelo olhar. E quando a própria mulher já chega no nível de querer olhar também, é porque a afetividade já está destruída. Busque ajuda, principalmente em Deus, confesse. Eu tive problemas também em relação à pornografia, eu só consegui vencer também, claro, graças a Nossa Senhora, com a consagração a Ela, mas sempre na busca da confissão. Confesse, qualquer que seja o vício. Se cai, levanta, diz São João Paulo II, que santo não é aquele que não cai, mas aquele que se levanta após cair. Agora não continue nessa vida afetiva completamente destruída, nessa vida sexual completamente desordenada. Nós não fomos feitos para sermos usados nem para usar os outros, mas para amar. Nós não somos objetos. Jovem, rapaz, moça, você não é objeto sexual de ninguém, você é filho e filha de Deus. E por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas vêm partilhar comigo já sem esperança. Outro dia mesmo uma moça falava comigo, ela fez faculdade, terminou com um namorado, aliás o namorado terminou com ela justamente por esse motivo, porque ela não cedia, ela queria viver a castidade, chegar ao casamento virgem, e ele forçando para ter relação sexual, e terminou, e conseguiu uma outra namorada, que é o seu objeto sexual, é o seu objeto, é usada por ele, fica jogando na cara da coitada, e ela estava achando, eu sou a única no mundo que sou assim, né? Só eu que resto de virgem no mundo, ninguém quer viver isso. Não, Deus tem uma pessoa para você. Se alguém não quer, se você está namorando, você está com alguém que não quer viver a castidade, rompa com ele, mas não rompa com Deus, porque no dia do teu juízo ele não pode te salvar. Você trilhando o caminho para o inferno, essa pessoa não pode te salvar. Perca o namoro e a amizade com essa pessoa, mas não perca a amizade com Deus. Porque o próprio catecismo vai nos ensinar que basta um pecado mortal. É pecado mortal, rompeu com a amizade com Deus. É inferno. Arrependa-se. A misericórdia de Deus quer nos fazer homens e mulheres novos. Mas nós precisamos curar a nossa afetividade. Nós somos feitos, repito, para amar e ser amados, não para usar e nem ser usados. Nós não somos objeto nem na mão de homem, nem de mulher nenhuma, e nem tampouco do demônio. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E você que namora, quando você estiver com seu namorado, com sua namorada, lembre-se, é um encontro de dois templos. Vocês vão profanar o templo? E para ir para a parte final dessa pregação, porque vai dizer justamente isso, o tema que foi dado, a afetividade, a sexualidade usada para a salvação.
Repito, sexo não é ruim, porque foi Deus que fez. Deus não ia nos dar uma armadilha. Entendam o que eu vou falar. Para aqueles que são chamados ao matrimônio, Deus quer justamente que se faça sexo. Deus não proíbe, Ele quer que faça mesmo. Ele faz o homem e a mulher e Ele fala, multiplicai-vos. Não é assim? Na biologia, como é que se faz para multiplicar? Não é tendo relação sexual? Então Deus pede, faça a relação sexual. Mas tudo dentro de uma ordem, dentro do matrimônio, com a bênção de Deus. Matrimônio. Você sabe o que significa isso? Matrimônio é um sacramento. Sacramento significa sinal visível de Deus. No matrimônio, um homem e uma mulher que são casados, eles têm Deus presente neles. Na Eucaristia nós comungamos o próprio corpo de Deus. No batismo vem o Espírito Santo e nos torna filho de Deus. Na crisma nós somos selados com o Espírito Santo. No sacramento da ordem o sacerdote passa a ser o próprio Cristo que celebra a missa, o próprio Cristo que nos perdoa nos pecados. No sacramento da confissão é o próprio Cristo que perdoa os nossos pecados, enfim. E no matrimônio também está Deus presente no matrimônio. Quando você ama a sua esposa, você está amando Deus. Quando você ama o seu esposo, você está amando Deus. Quando vem os frutos dos filhos, você se sacrifica pelos seus filhos, você está se sacrificando pelo próprio Deus. É sacramento, Deus está lá. E o matrimônio, não dá para mim falar tudo aqui, quero falar apenas da parte de Deus Pai, mas a própria Santíssima Trindade de maneira visível nós podemos ver no matrimônio. Mas quero frisar principalmente a parte de Deus Pai. Quando um homem e uma mulher se casam, quando esses dois templos do Espírito Santo se unem em matrimônio, Deus Pai se manifesta. E Deus Pai, Ele é o que para nós, segundo o nosso credo? Deus Pai, Ele é o Criador. Quando o homem e a mulher se casam, eles se tornam co-criadores com Deus. Entendem? Eles se tornam auxiliares de Deus na criação do mundo. Isso é belo. O homem não pode fazer nada sem Deus, mas o matrimônio, ele quer a cooperação do homem para criar. Deus que fez todas as coisas do nada, Ele quer usar o homem e a mulher para criar um novo ser. Então, quando vem os filhos, é ali o sinal da graça de Deus. Deus Pai, claro, o Espírito Santo também, que como no credo nós dizemos, é o Senhor que dá a vida. Mas Deus Pai Criador, Ele que é Pai. E então vem a paternidade e a maternidade no matrimônio. Isso é a presença de Deus Pai no matrimônio. E então, mas porém, nós não somos puros. Quem é casado pode ter a sua vida sexual à vontade, na graça de Deus, em dignidade. Porém, nós somos criados numa cultura tão mesquinha que até no matrimônio nós profanamos. Assim como existem pessoas que entram nas igrejas católicas para roubar a Eucaristia, para profanar o corpo e o sangue do Senhor, também as pessoas muitas vezes no matrimônio profanam o Senhor no matrimônio. Por isso, as pessoas entregues a esta mentalidade muitas vezes casam e expulsam Deus Pai do seu matrimônio. Claro que quando é sacramento real, Deus sempre vai estar presente, é sacramento, mas é profanado Deus Pai. Toda vez que um casal coloca a porcaria de um preservativo, toma uma pílula para impedir a vida, ele está expulsando Deus Pai, porque ele está impedindo a vida, ele está impedindo que ele seja co-criador com o Pai. Vocês compreendem isso? Estou compreendendo o que eu estou querendo dizer? Nós somos, não, nós porque eu ainda não sou casado, né? Vamos rezar. Mas aqueles que são casados tornam-se co-criadores com Deus Pai. E quando se usa de maneiras artificiais para impedir a vida, você está profanando a Deus Pai. Você está falando, eu não te quero. Eu sou o dono da minha própria vida. Eu é que mando. Por quê? Porque aí a relação sexual de um casal, mesmo casado, mesmo estando na igreja todo domingo, mas que vive nessa realidade, a relação sexual é só de usar um ao outro. Não se ama, porque o fruto do amor de um casal são os filhos. E se eu tenho uma relação e eu fecho a possibilidade de ter filhos, eu não estou amando, porque eu estou fechando a possibilidade do fruto do amor. Tanto no Antigo Testamento, quando vai dizer os próprios Salmos, vão mostrar os filhos como bênçãos. Hoje em dia a mulher descobre que está grávida, meu Deus do céu, misericórdia, outro não, e começa a se maldizer.
Aí as pessoas ainda melhor orientadas consolam de uma maneira que eu não entendo. Eu escutei isso hoje. Olha, é melhor estar grávida do que doente, né? É melhor uma criança do que uma doença, né? Tipo, opa, que consolação, né? Porque nós perdemos o sentido de matrimônio, perdemos o sentido de amor, nós só queremos o prazer. Vocês querem compreender verdadeiramente isso? Eu acredito que todos nós aqui somos contra o casamento homossexual. Sim? E normalmente quando os cristãos falam, nós somos contra o casamento gay, qual é o argumento que os cristãos usam, nós cristãos usamos? Homem com homem não gera, não é verdade? Isso é uma perversidade, porque homem com homem não gera filho, não é isso que nós falamos? Sim ou não? Agora, que geração tem que você com essa porcaria de camisinha? Antes de tirar a trave que está no olho do outro, aliás, antes de tirar o cisco que está no olho do outro, tira a trave que está no teu. Porque se o outro está numa impureza, você também está, porque a tua, você também está fechando a vida, entende isso? A maioria de vocês são jovens, mas estou falando isso justamente para vocês se formarem, buscarem aquilo que a igreja ensina. Porque a igreja não nos ensina algo impositivo, tem todo um sentido. Busque aquilo que a igreja está ensinando, saborear, e você vai ver todo um sentido de não usar nem ser usado. E muitas vezes nós ficamos julgando os irmãos que são homossexuais e que vivem nesta vida e fala, homem com homem não gera. E no entanto, muitas vezes os protestantes que gostam e usam pílulas e camisinha liberado nas igrejas dele, quais são os filhos que eles estão gerando também? Isso está nas Sagradas Escrituras, eu quero que vocês leiam, porque o tema que foi, porque eu não quero fugir do tema, o tema foi dado, afetividade e sexualidade para a salvação. Então eu tenho que falar da parte da salvação que a sexualidade vem nos gerar. Porque a própria, eu não lembro agora a passagem, mas o próprio São Paulo vai nos dizer, a mulher será salva pela maternidade. Ou seja, os casais eles precisam gerar. Aí nós estamos gerando o quê? Claro, aqueles que por algum motivo natural não podem, beleza, ok, mas nós estamos vivendo numa época que nós só queremos buscar o prazer. Quando a mulher envelhece, larga, quando o homem envelhece, larga. É assim ou não? Nós vivemos nessa época, é só o prazer. E olha só no capítulo 1 de Romanos, quem quiser ler, que tiver com a Sagrada Escritura, quiser abrir, Romanos 1, é espetacular esta passagem. Ela é muito usada para apontar para os homossexuais, mas muitas vezes se esquecem que também está falando dessa perversidade sexual que nós vivemos nos dias de hoje. Romanos capítulo 1. Depois vocês leem do 18 ao 32 completo, mas eu quero fixar nesta parte, a partir do versículo 24. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que se desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Pecado contra a natureza, a homossexualidade, mas olha que interessante esse versículo 26. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. São João Paulo II, na sua teologia do corpo, ele vai nos ensinar que este versículo está falando não somente de uma relação homossexual, mas está falando do uso que o homem fazia da mulher contra a natureza, ou seja, de buscar maneiras de não engravidar a mulher, de se ter uma relação, se ter a torpeza do prazer simplesmente e fugir da relação de ter o filho. O que é natural na biologia? Isso é biologia, não estamos falando de igreja agora. Biologia, uma relação sexual vai gerar uma criança, sim ou não? Quem não sabe, aula de biologia. Quando o homem e a mulher têm relação sexual, do homem sai uma célulazinha chamada espermatozoide, que entra no útero da mulher e lá ele se encontra com uma célula que sai da mulher chamada óvulo. E então elas se fundem, e então nesse momento de fecundação surge uma nova vida. Isso é científico, não é igreja.
A igreja mesmo juntou uma comissão com vários médicos, cientistas, ateus inclusive, e eles chegaram a uma conclusão nessas pesquisas que de fato a vida começa na fecundação. E posso indicar livros para quem quiser se aprofundar mais nisso, a partir da fecundação. Então, se é na fecundação, e se, como nós estamos vendo, é na relação sexual que nasce filhos, então, vou dizer algo fantástico para você. Relação sexual tem a ver com filhos. Isso é incrível. Não é? Isso é incrível. Descobriu o Brasil. Sabe por que eu estou falando isso assim? Porque nós estamos vivendo num tempo em que nós falamos que os casais devem gerar, que é natural ter filhos, e as pessoas não quero ter filho. Ora, se não quer ter filho, não faça sexo, porque sexo tem a ver com filhos. É consequência. 2 mais 2 é 4. Nós não somos o Kiko, né? Vocês já assistiram Chaves, né? Mamãe, eu quero ir para a piscina. Tudo bem, tesouro, só não vá se molhar, né? Quero ter relação sexual, tudo bem, só não vai engravidar, não tem, é a consequência. Se entrar na água, vai molhar. Se você tiver relação sexual, pode ser que engravide, pode ser que não, mas o natural é que se o espermatozoide se encontrar com o óvulo, vai gerar uma vida. Por que eu estou falando isso? Porque até aquilo que Deus nos deu para a vida, nós estamos transformando em morte. Sexo é para a vida e não para viver de sexo, simplesmente no prazer. Você está, muitas vezes, se tiver no matrimônio, vivendo dessa maneira, você está se prostituindo no matrimônio. Você tem relação com sua esposa, com seu esposo, só para ter um prazer? Então, quando ele não puder mais fazer os seus caprichos, você vai trocar, vai para um prostíbulo? Entende o que eu estou querendo falar? Ah, mas filho... E olha, eu falo isso, claro que é algo bem mais profundo, até para outras formações, mas muitas vezes, por isso eu falo, jovens, prestem atenção, se formem, né? Busquem conhecer a verdade, né? Busquem fazer, conhecer, né? E se formar como homens e mulheres, né? Porque muitas vezes nós vemos os casais que dão as piores desculpas para não terem filhos. Gasta muito. Como que gasta muito? Aí você vê, a criança acabou de nascer, já está com aula de balé, aula de inglês, natação. Precisa de tantas coisas. Conheci uma pessoa que semana passada, a menina estava com as balinhas, foi R$500 um negocinho no dente, porque estava dando balinha, aí começa um monte de coisa de frescura, se eu tiver mais filhos, eu não vou poder viajar, se eu não tiver mais filhos, eu não vou poder trocar de carro, né? Teu carro vai te salvar diante do trono de Deus? Porque o fruto do matrimônio não é um carro, não é uma mansão, não é a viagem para Paris, é filhos. Minha avó e meu avô, no interior do Nordeste, na seca, criaram 11 filhos, numa situação bem pior do que nós. Aí nós não podemos nos abrir. Primeiro que nós não teríamos 11 filhos, né? Até por uma questão racional, mesmo não usando métodos artificiais. Por quê? Questão de lógica. Minha avó casou com 15 anos de idade. Hoje, a maioria dos jovens que casam na igreja casam de 20 a 30 anos de idade. Por uma questão natural, não chegará a tantos filhos, ou seja, é desculpa mesmo. E outra, Deus providencia tudo, posso dizer isso com você. Deus providencia tudo. Tudo necessário. Deus não vai providenciar talvez a viagem para Fátima, Deus talvez não providencie excursões, mas o essencial para criar os filhos, providenciará. Compreendem isso que eu estou querendo falar? Porque senão, se nós começamos a usar estes métodos artificiais, a própria relação sexual dentro do casamento torna-se sem sentido, torna-se um usar o outro. Compreende isso? É usar. É usar. Simplesmente usar o outro. E que triste saber que nós estamos vivendo nessa geração que só quer usar o outro. Só quer usar o outro. Uma geração que infelizmente não sabe mais amar o outro. Essa questão que eu falei dos filhos também está no catecismo, eu vou ler porque já estamos acabando o tempo. Quem quiser depois eu passo os números, quem quiser estudar, mas estudem, se preparem. Tempo de namoro, jovem, não é para ficar se agarrando e tendo relação sexual, justamente para crescer, os dois justamente nisso, crescer humanamente, crescer em responsabilidade.
Hoje os jovens não querem ter responsabilidade, né? Tem relação sexual e tudo mais, e às vezes acaba engravidando, e aí não tem responsabilidade, se casa não é homem nem mulher para assumir as responsabilidades, né? Mas os prazeres todo mundo vive. Aí muitas vezes vai lá e aborta, não é assim? Mata-se, causa um pecado maior. E nesta de querer, né, o prazer, mas não a cruz, quantas pessoas muitas vezes cometem abortos dentro do casamento sem nem saber? Porque pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU, são abortivos. Eles agem após a fecundação. O anticoncepcional comum mesmo, ele vai agir de duas maneiras. Ele impede a concepção, mas como ele é fraco, ele também impede, caso haja a fecundação, ele impede a anidação, ou seja, ele impede a implantação do óvulo fecundado na parede do útero. Ele expulsa o óvulo fecundado, aquilo que já é uma vida humana em desenvolvimento do útero. Ele expulsa. Isso é aborto. Pelo dia seguinte é abortiva, o DIU é abortivo. E aquilo que Deus nos deu para gerar vida, a relação sexual, nós transformamos em algo para matar, para não gerar. Compreende a situação que nós chegamos no mundo? Por isso, meus irmãos, é para amar. Eu quero finalizar justamente falando dessa questão de sexualidade e afetividade, dizendo justamente isso. Vai parecer estranho, mas grava isso, principalmente você que quer viver o matrimônio. Grava isso no teu coração. Só vai saber o que é verdadeiramente uma relação sexual, um casal puro. Só quem viver a verdadeira pureza saberá viver uma verdadeira relação sexual no matrimônio. Porque pureza e relação sexual não são coisas contrárias. A nossa desordem é que fazem elas serem contrárias. Mas um casal puro, ele sabe viver a sua relação sexual puramente, como Deus criou as coisas. Comunhão de amor entre os povos, entre os esposos. E isso está no catecismo, é o catecismo que nos ensina essa comunhão, e o catecismo vai dizer justamente isso, que é bom e agradável aos esposos sentirem o prazer, é útil às suas almas. Tanto que o próprio São Paulo vai dizer que os esposos não devem se recusar um ao outro, a não serem para fazerem oração. Quando os esposos não se recusam um ao outro, significa que estão odiando um ao outro, porque a relação sexual é fruto de amor. E se estão se recusando é porque estão odiando. Mas tudo nós estamos desordenados. Por isso, peçamos a Deus, meus irmãos, esta graça de viver o amor de Deus, de ser restaurados por Deus, porque em Apocalipse, capítulo 20, se não me engano, vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Não importa o que você viveu até agora, o que importa é que o amor de Deus renova todas as coisas. O corpo de Cristo foi dilacerado na cruz para restaurar o nosso corpo. A lança abriu seu coração para restaurar os nossos afetos. Se lance no amor de Deus, busque o amor de Deus, porque os amores desordenados não nos satisfazem, não nos podem fazer felizes, só o amor de Deus. E só amando a Deus você vai ser capaz de amar a tua namorada. Só amando a Deus você será capaz de amar o teu namorado. Só amando a Deus um casal é verdadeiramente capaz de amar. Por isso, escute essa música. Quem quiser fechar os olhos, feche. Mas ouça essa música e deixe que Deus fale com você. E que você possa perceber que ninguém pode te dar a verdadeira felicidade. Só Deus. Que a felicidade está em amar os irmãos. Amar a Deus e amar os irmãos. E se deixar ser amado por Deus. Deus te ama. Deus quer te dar o verdadeiro amor. Compreenda o amor de Deus por você. Se compreendesses como te amo, se compreendesses
que você possa conversar com Deus agora, se você quiser abrir os lábios mais no teu coração, onde ficam os nossos afetos. Que você converse com o Senhor agora, que você peça a graça de viver a pureza, que você peça a graça de amar, que você peça a graça de amar os irmãos e amar a Deus. Você que tem a misericórdia de Deus, que você acha que Deus não te perdoará, você que fala de que adianta eu ir confessar se eu vou cair de novo. Não, essa voz não é tua, esta voz é do inimigo de Deus. Confesse os teus pecados, volte ao Senhor, peça a graça de não cair novamente, mas se cair, volte à misericórdia de Deus. Deus está sempre disposto a nos perdoar, Ele quer nos curar. Que este Senhor, que este Deus os cure. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua. Tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e de Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei me expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Eu sinto que com esta canção Deus quer de vocês jovens, vocês que namoram, que vocês possam declarar que Jesus é o Senhor do namoro de vocês, declarar que Jesus é o Deus de vocês e não é o outro. Que vocês possam, se há casais aqui, ou você que deseja namorar, ou que o namorado não veio, que você possa agora consagrar o teu namoro ao sangue de Cristo, consagrar a Nosso Senhor agora, que tu possas declarar que Jesus é o Senhor do teu namoro, declarar que Jesus é o Deus da vida de vocês, que o outro não é o Deus, mas é Cristo que é o Deus, que vocês que têm o desejo de viver a pureza. Se há casais que não viviam a pureza, se você até aqui não viveu a pureza, você peça agora, ó Deus, Yeshua, dai-me a graça de viver a beleza, de contemplar a tua beleza, a beleza da pureza, ó Deus, me ajuda. Clama com teu coração, rasga com o coração diante de Deus. Consagra agora, pede o auxílio de Deus no teu namoro, na tua juventude, pede a graça dessa santidade, desta pureza, que você possa, vou fazer a oração voltada para o namoro, vocês repetem, principalmente você que deseja namorar, mas também aqueles que não desejam, que desejam viver o celibato, vai fazendo a tua oração própria de entrega a Deus. Mas você que namora, você que deseja namorar, vai repetindo assim: Senhor Jesus Cristo, meu amado Deus, Yeshua, meu Deus, eu te invoco nesta tarde, sobre o meu namoro,
sobre as minhas amizades. Senhor Jesus, Deus conosco, esteja no meu coração, esteja no meu relacionamento. Ensina-me a pureza. Lava-me com teu sangue, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Tira-nos a impureza. Senhor Jesus, eu renuncio à impureza. Eu renuncio ao pecado. Eu não quero mais usar as pessoas. Eu não quero mais ser usado. Eu quero amar. Eu quero ser amado. Por isso, Senhor Jesus, eu vos peço, na fé, afasta-me das pessoas, mas não deixe que as pessoas me afastem de Ti. Nos formem na Tua graça. Ensine-nos a viver um namoro santo, em santidade, para viver um matrimônio santo, para irmos ao céu. Virgem Maria, sede a nossa rainha, a Nossa Senhora, a nossa guia. Ensina-nos a pureza. Virgem puríssima, ensina-nos a castidade. Transmite-nos a tua beleza. E cantemos este amor de Deus novamente. Cantemos, declarando que Deus é Senhor, que Deus é Rei. Mas mais do que nunca, mais do que tudo isso, Ele é amor. Ele é o nosso amor, o verdadeiro amor. Te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Você que tem resistência mesmo a confessar, confesse. Talvez você esteja dizendo, são tantos anos, tantas coisas a confessar. Talvez você nem lembre, reze, o Espírito Santo vai iluminar, te dar coragem. Confesse, busque a confissão. Deus de misericórdia está pronto a perdoar. Deus quer nos ensinar a amar a Deus. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a beleza da pureza. Ensina-nos, Senhor, a ser puros de coração. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso, e o nosso corpo e a nossa alma semelhantes aos da Virgem Maria. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, e o nosso corpo e a nossa alma semelhantes ao da Virgem Maria. Faça o sinal da cruz no teu peito e repita novamente: Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, o nosso corpo e a nossa alma semelhante ao da Virgem Maria. Consagremos a nossa juventude, a nossa pureza a Nossa Senhora, que ela nos ensine a amar a Deus e a amar os irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com vosso divino Filho, ó Maria, abençoai-nos, ó Deus.